Graça e paz, boa noite. Esse vídeo trata de um recolhimento de material no processo de recuperação da Casa de Recuperação Eclésia. Essa é uma das nossas reuniões terapêuticas. Nós fizemos uma terapia direcionada. Essa terapia direcionada, ela visou, na verdade, foi muito produtivo, trazer luz à conscientização sobre as perdas, também os danos, os malefícios causados no tempo da drogadição. Um dos objetivos dela era trazer a lucidez de forma confessionária, trazer o acolhido recuperando a confessar com as suas próprias palavras, trazer segundo a sua própria ótica, a sua própria visão, expor ao grupo o seu estilo de vida antes e durante a drogadição, como pessoa, no seu âmbito familiar, social, no seu emprego, em diversos segmentos da sua vida, e trazer a lucidez de como era antes e como se tornou com a drogadição, para a gente ter uma somatória dos danos causados pela drogadição. Então foi uma dinâmica direcionada, nós fizemos várias perguntas, algumas frases em papéis, dobramos eles, colocamos num copinho, era sorteado aleatoriamente com diversos temas, e o que você vai ver agora é alguns trechos, né? Não foi feita a gravação deles, né? Por motivos óbvios, eles não quiseram se expor, então não tem o rosto, mas nós temos as vozes, e nós vamos comentar um pouco, falar um pouco, trazer um pouco à luz do que é essa doença que tem degradado muitas pessoas, que é a adicção por causa da drogadição. Fica com a gente aí, vamos assistir. Então vamos lá. Perdão. Sei que preciso pedir perdão para minha mãe e meu irmão. Tua mãe e teu irmão. Tá. Se quiser compartilhar o motivo, você pode. No caso dele, não é porque eu sou melhor, também não é porque minha mãe é melhor. Aconteceu diferente. A mãe dele não quis, ele não deu carinho pra ele. E minha mãe tava querendo dar carinho pra mim. Uhum. Só que eu, como eu sou rebelde, eu era rebelde, eu sou rebelde ainda, né? Que eu tenho que melhorar. Eu não. Ela sempre, quando meu irmão comprava comida, meu irmão falava, eu não vou dar comida, não é pra dar comida pra ele não. Ela esperava meu irmão dormir e me dava comida, era diferente. E eu sempre fazendo umas coisas que desagradando ela, entendeu? E isso me machuca muito, que eu fico pensando nisso. Pô, minha mãe queria ter eu tanto bem. Quando eu estava indo para a igreja, quando eu saí daqui, ela me mostrava para todo mundo e tal. E isso me faz mal, porque eu não retribuí o que tinha que ser o certo. Mas tudo é permissão de Deus, tudo Deus sabe o que faz. E o meu irmão é o seguinte, o meu irmão é que sempre ele falava que não ia me dar as coisas, sempre falava que eu não ia comer, ele sempre colocava comida no prato e não falava assim, vai lá comer. Quando ele via, ele descia lá de cima, via eu mexendo na panela, não falava nada. Porque eu chegava de madrugada, pegava meu dinheirinho, meus biquinhos, que ele sempre sabia que eu ganhava dinheiro, era só pra droga. Quando eu acordava 4 horas da tarde, tava o pão lá. Às vezes nem perguntava se era pro meu filho, já comia, ele não falava nada. Pegava os perfumes dele, vendia, peguei os etereal dele, que eu falei pra você, que eu gastei tudo na máquina lá, não peguei nada, só gastei na máquina. Quando eu fui ver pra comprar uma cerveja, eu não tinha mais dinheiro, porque já tava tudo dentro da máquina. Ele falou pra mim, um dia ele conversou comigo e falou assim pra mim, se fosse tu no meu lugar, É isso daí. o que tu Te ia chamou fazer? para reflexão. O que tu ia fazer? Tu não tá sabendo que tua mãe foi, tu não caiu a ficha que tua mãe foi embora, que é tu e tu mesmo, eu te ajudo, mas o que tu tá fazendo para mim poder te ajudar? Ele falou, se tu não procurar uma casa de recuperação, eu vou acabar te matando ou tu vai me matar. Tu acha que diante dessa situação, tu vai conseguir chegar a um estágio de você encontrar o teu irmão limpo, tranquilo, restaurado, conseguir olhar nele e pedir perdão? A minha dificuldade é essa. Tu acha que você não vai conseguir? Não consigo. Por quê? É minha dificuldade, eu tenho dificuldade, porque até minha mãe morrendo não, minha mãe estava lá,
na cama, eu fui visitar ela. Eu não abri a boca para falar, mas no pensamento eu estava pedindo perdão para ela. Entendeu? Tu acha que tu não consegue pedir perdão pro teu irmão? Não sei, eu não consigo. Só Deus sabe, Só né? Deus sabe, porque... Mas bem, a gente ouviu um relato aí emocionante de um jovem que está em tratamento, né? E eu fico muito feliz porque o propósito da dinâmica ele foi cumprido. A gente conseguiu atingir um pouquinho do propósito da dinâmica, que era trazer a lucidez para ele, numa dinâmica em grupo, conseguisse falar, trazer para fora algumas coisas que ele fez e que ele sabe que precisa pedir perdão, né, para algumas pessoas pelos seus atos. Ele começa dizendo que em determinado momento ele perdeu o controle financeiro dele e que todo o dinheiro que ele ganhava era direcionado para a drogadição. E a gente que trabalha com casa de recuperação já há algum tempo, e a gente foi também adicto, sabe bem do problema, o que é, nós estamos na nossa recuperação aí até a vinda do Senhor Jesus, mas é uma verdade. Do nível de dependência até o fundo do poço, aqueles que alcançam na sua drogadição no fundo do poço, que se tornam dependentes da química, que se tornam dependentes da droga, existe um padrão. Geralmente, a quantidade que a pessoa tem que inserir, ela vai se tornando cada vez mais alta, cada vez mais frequente no espaço de tempo menor, e aí vai consumindo mais dinheiro a ponto dela perder o controle financeiro. Isso é uma coisa natural entre os dependentes. E esse descontrole financeiro acarreta um monte de distúrbios na sua mente que ele passa a ter como padrão de vida, como por exemplo a mentira, né? É tão recorrente entre o usuário por causa do descontrole financeiro. Ele passa a mentir para pessoas, ele passa a mentir para responsabilidades a qual ele tinha que arcar através do seu salário, e começa a direcionar esse dinheiro para poder suprir o seu uso cada vez maior, né? Cada vez mais astronômico. E como o tempo vai passando, a irresponsabilidade por causa do uso, né, os seus defeitos de caráter vão aparecendo, ele passa a faltar no trabalho, chegar atrasado, mentir no trabalho, precisar de vale com cada vez mais frequência, e as pessoas se cansam uma hora até ele perder o emprego. Quando ele perde o emprego, aí o próximo estágio é ele acabar com tudo que ele tem, começar a vender, né? Porque ele já não consegue mais trabalhar, porque a vida dele agora é usar, ele já está num grau de dependência que ele passa a usar todo dia, então ele já não quer mais correr atrás de trabalho, ele passa a desfazer do que ele tem. Aí vem o terceiro estágio dentro desse descontrole financeiro, que é quando ele passa a subtrair coisas, ou seja, a gente vê ele confessando que ele chegou a furtar dentro da sua própria casa, perfume do irmão, dinheiro, e dentre outras tantas coisas que nós já sabemos como é que funciona. Tudo isso traz problemas sem fim, né? A gente machuca pessoas nos machucam através de brigas, problemas que nós arrumamos, falamos coisas que não devíamos falar, ouvimos coisas que não merecíamos ouvir por causa da drogadição, magoamos pessoas nos magoam, vivem uma vida de conflito, destruição familiar, degradação da pessoa. Muitos vão roubar para poder satisfazer o vício, muitos vão presos, muitos morrem, tudo por causa de uma doença infeliz da drogadição. Então, graças a Deus, esse relato que nós ouvimos é de uma pessoa que Deus teve misericórdia, né, a trouxe para cá para ser tratada, para poder mudar de vida, para nós, como igreja do Senhor, a conduzir, ou pelo menos a ajudar a ter uma nova vida. Mas esse daí, na grande verdade, é um relato quase que universal do dependente químico que chega numa casa de recuperação. Eu arrisco a dizer que de entre 10 que chegam à casa de recuperação, pelo menos 9,99 chegam com o mesmo problema. Porque é o caminho da dependência ao fundo do poço, é esse caminho. As pessoas têm perda, sofrimento, elas detonam toda a sua família, têm
problema familiar tremendo, elas têm problemas de relacionamento social, com trabalho, com responsabilidade. A droga, ela destrói tudo. Então, a gente viu aí, e uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito forte é a vergonha, né? Quando nós acordamos de tudo que nós fizemos, é feita uma pergunta no final de tudo, falando assim, você acha que você conseguiria pedir perdão para o teu irmão? Ele fala, não, eu acho que eu não consigo, porque a degradação da vida dele foi tão forte que talvez ele se ache no momento incapaz. Então é todo um trabalho, nem ele se perdoa, nem ele consegue pedir perdão, ele não consegue se apresentar às pessoas com vergonha do que fez. E é por isso que nós estamos aqui, né? Através da palavra do Senhor, através de todo o trabalho terapêutico, a gente conseguir conduzir de novo essas pessoas à sanidade, a sua estrutura familiar, a uma vida saudável lá fora. Então, esse registro fica para nosso conhecimento, como material para nós conhecermos, para nós trabalharmos tudo que nós estamos fazendo aqui na casa. Que Deus abençoe.